Mais um programa Saúde e Bem-Estar para você que acompanha a nossa TV Grandourados e também o nosso canal no YouTube. Aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Casselon, a gente busca sempre levar para você assuntos importantes sobre a saúde mental e outros tipos de doenças também. A doutora, como vocês já sabem, ela além de psiquiatra, é neuropsiquiatra, né, doutora? Eu confundi um pouco aqui para te apresentar. A sua formação em psiquiatria e também neurologia, é isso? Sim, neurologista e psiquiatra. Tá certo. E a doutora vai falar hoje para a gente sobre a fibromialgia. É um tema que a gente escuta muitas pessoas comentarem, mas eu particularmente desconheço e por isso que a doutora vai explicar para a gente com propriedade sobre esse assunto. Doutora, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, a fibromialgia ela é a causa mais frequente de dor crônica. Então, aquelas pessoas que têm dor todo dia ou quase todos os dias, né, com muita frequência. Então, ela é a causa mais frequente de dor crônica. Ela acomete 2 a 4% da população, quer dizer, super frequente, né? E acomete mais mulheres do que homens, mas acomete homens também, tá? E por que mais mulheres? Ninguém sabe, talvez alguma questão hormonal, né, de estrógeno, né, diferenças hormonais, porque tem algumas, por exemplo, depressão também é mais comum em mulher, né, e a depressão também é mais comum na fibromialgia. A fibromialgia, então, como eu falei, então ela é a causa mais comum de dor crônica. Na realidade, ela é uma dor generalizada em diferentes partes do corpo, em diferentes segmentos do corpo. A origem não está esclarecida, não se sabe por que as pessoas têm fibromialgia. Sabe-se que é mais comum em mulheres e que ela é uma doença da meia-idade, entre 30 e 50 anos, embora possa aparecer antes e possa aparecer depois. A fibromialgia ela é tipicamente tratada pelo reumatologista, então eu não quero aqui tomar o lugar. Então, se você tem dores no corpo todo, você tem que procurar o reumatologista, porque o médico reumatologista é que vai ser capaz de avaliar se essa dor é realmente a fibromialgia ou se você talvez não tenha uma doença reumática, ou se você talvez não tenha as duas coisas, porque as pessoas que têm artrite reumatoide, síndrome de Sjögren e outras doenças reumatológicas, elas podem ter também fibromialgia e tem um risco maior de ter fibromialgia. Então, o primeiro médico a ser procurado é o reumatologista. Por que eu, afinal de contas, estou falando sobre esse assunto? Porque apesar de ser uma doença de fato reumatológica, porque a dor é músculo-esquelética, e você precisa do reumatologista para diferenciar de outras doenças autoimunes que também podem dar um quadro parecido, a causa mais provável da fibromialgia é uma alteração do sistema nervoso central, das áreas da dor, das áreas de percepção da dor. E é provavelmente por isso que as pessoas com fibromialgia, metade delas tem depressão, mas também muitas têm ansiedade, elas têm dor na articulação temporomandibular, tem dor pélvica, que ninguém explica direito, tem síndrome do colo irritável, aquele intestino onde você oscila obstipação e diarreia, dores para urinar. Então, elas têm muitas vezes outros quadros. O mais comum que acompanha é a fadiga crônica, um cansaço crônico, um cansaço de chumbo, que eu não consigo explicar por quê. Então, a fadiga crônica e alterações de sono. Não é aquele sono que não me regenera e outras alterações de sono, como síndrome das pernas inquietas, etc. Mas então, assim, a gente acredita que a dor da fibromialgia está associada a uma alteração do processamento de informações sensoriais no sistema nervoso central. É uma mudança e talvez por isso tenha a ver com mulher, porque os hormônios sexuais femininos, eles também agem sobre o sistema nervoso central. O cérebro também tem receptores para esses hormônios, né? Então talvez isso esteja aí relacionado, mas não se entende muito bem como que isso acontece, né? Mas não sei se eu expliquei, quer dizer, uma dor é frequente, é muito ruim, as pessoas sofrem muito, porque claro, ninguém gosta de estar com dor, a dor é uma dor forte, de forte intensidade, é uma dor que faz com que você queira ficar acamado, com que você não queira fazer atividade nenhuma, não é? E muitas vezes acompanhada dessa dor vem a depressão,
fadiga crônica e a dificuldade de sono. Doutora, isso me traz a memória de uma pessoa que tinha muita dor de cabeça e ela procurou um profissional de neurologia para detectar o problema dessa dor de cabeça, né? Mas pelo que ela me falou, não chegou a um diagnóstico e ela sofreu por tempo, tomando remédios até para epilepsia, parece que foi indicado para ela no momento, mas a verdade é que ela não conseguiu. Depois disso, indicaram para ela um tratamento com medicina alternativa, através de chás, e ela começou a tomar esses chás e deu uma melhorada, né, nos sintomas, mas também não resolveu. E aí, por fim, ela continuava com dor, aí ela disse que buscou recurso através do SUS, né, e com uma psicóloga, e aí ela descobriu que, na verdade, ela sofria essa dor porque ela tinha muito estresse, e essa dor, diz que era uma dor que subia do ombro para a cabeça. Então, aí o que acontece? Quando ela chega nesses casos extremos, que você comentou que a pessoa fica até acamada, que ela se retira, a dor é intensa, não passa, o que ela diz que a única coisa que ela consegue tomar e aliviar naquele momento é nimesulida ou ibuprofeno. São uns remedinhos que ela toma que alivia naquele momento, mas é uma dor assim que é crônica, pelo que ela fala, já de 10 anos ou mais. Isso seria uma característica da fibromialgia? Não, porque é uma dor localizada que ela está tendo, né? Fibromialgia é uma dor crônica, é uma dor generalizada, então ela se dá membros superiores, membros inferiores, tronco, cabeça, pescoço, né? Então ela é uma dor generalizada, ela se dá em diversos segmentos. Não precisa ser todos, mas são diversos. E isso daí que ela está falando é uma dor mais localizada. Agora, tem as pessoas com fibromialgia também têm com frequência dores de cabeça, e que geralmente são enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional. Você falou que ela tomou remédios para epilepsia, é porque os remédios para epilepsia, ácido valproico, carbamazepina e outros, gabapentina, eles também são usados no tratamento da dor, por motivos bioquímicos. Eles são estabilizadores de membrana, eles evitam que os neurônios se despolarizem com muita facilidade. Então, não está errado você trata, porque parece que fica totalmente errado. Falando, ela tinha dor de cabeça e o médico deu um remédio de epilepsia. Não, é porque os remédios, os anticonvulsivantes, eles são classicamente no mundo inteiro usados para tratamento de dor crônica, né? Assim como os antidepressivos. Então, os antidepressivos, mesmo que uma pessoa não tenha depressão, existe uma classe especial de antidepressivos, principalmente os antidepressivos tricíclicos, que são assim, consumadamente, sabidamente, já está bem estabelecido que eles tratam dor crônica, sim, diferentes tipos de dor crônica, inclusive dores de cabeça. Então, o médico que começou a tratar essa dor de cabeça crônica com essa medicação, não sei por que motivo não deu certo, mas provavelmente ele estava partindo da hipótese de que talvez pertencesse ali ao grupo das enxaquecas, né? Então não está errado. Ficar tomando anti-inflamatório a princípio não é tão bom assim, depende da frequência, mas muitas vezes eu ficar tomando analgésico, se eu tomar com muita frequência, eu posso até potencializar a dor. Então a dor vai ficando cada vez mais refratária. Mas não dá para responder no caso dessa que você está me citando, porque eu não sei direito o que está acontecendo, eu precisaria saber mais pormenores, né? Mas voltando a falar da fibromialgia, então ela é uma dor generalizada. Quando a gente fala que ela que ela não tem assim um componente físico detectável, significa assim, se eu fizer os exames para os marcadores de doença reumatológica, eles vão estar normais. Se eu fizer exames para infecções, eles estão normais. Se eu fizer um exame de eletroneuromiografia e ressonância magnética nuclear e investigar os ossos, os músculos, tudo vai estar normal. O paciente, ele fica meio decepcionado e meio bravo com isso, frustrado, porque aí parece que o médico está dizendo assim, olha, é tudo coisa da tua cabeça. É como se ele estivesse inventando aquela dor, ou como se ele tivesse a dor, porque na realidade ele não bate bem, ele é meio doido, né? Ou como se fosse uma frescura, cada pessoa interpreta de um jeito, mas então a gente precisa entender muito bem assim, quando você fala que uma coisa é psicológica, significa que ela não tem um substrato estrutural detectável com os métodos dos quais nós dispomos hoje. Então, hoje
os métodos que eu tenho não detectam aquilo. Talvez vai chegar um dia onde vai ser possível medir uma determinada substância que vai estar alterada, sim, na fibromialgia. Mas a gente vai precisar de métodos mais sofisticados para detectar isso. Então, não quer dizer que não esteja acontecendo nada no sistema nervoso central ou que aquilo seja uma invenção da pessoa. O que acontece é que as mesmas áreas do cérebro que são responsáveis pelo processamento das emoções, elas também são responsáveis pelo processamento da dor. Existe um compartilhamento. E aí, então sim, o meu estado emocional, se eu estou ansiosa, se eu estou deprimida, isso aumenta a probabilidade de eu sentir dor. Não sei se assim. Então são circuitos próximos, não é que eles sejam todos os mesmos circuitos, mas muitos circuitos são os mesmos. Então, se eu tenho uma alteração nesse processamento, nós não sabemos a causa, né? Mas se eu tenho uma alteração nesse processamento, eu vou ter uma alteração no processamento de dor e eu vou ter uma alteração de processamento emocional que também me predispõe à depressão. Não é que aquilo foi inventado pelo paciente, ou que aquilo é coisa da cabeça dele, ou que aquilo não seja para ser levado a sério. Né? Então, assim, é que a divisão que a medicina faz entre o psicológico e o físico, ela é uma divisão mais didática para que a gente possa pensar um pouco sobre as coisas e separar, olha, então aqui é coração, aqui é pulmão, pra gente, mas na realidade tudo está se comunicando com tudo, né? E principalmente no sistema nervoso. Isso me fez lembrar, eu morei em São Paulo por um tempo e eu trabalhava no banco e eu comecei a sentir dor nesse braço, né? E aí eu procurei um ortopedista na época e aí eu falei pra ele, olha, eu sinto dor aqui, mas às vezes sinto nesse ombro, nesse outro ombro. Ele falou, eu já sei, você tem fibromialgia. E assim, você não pediu nenhum exame e receitou uns remédios para fibromialgia. Na época eu fiquei até afastada, né, no banco fazendo tratamento, mas não resolveu não, o problema continuou. Então, existe algum exame que poderia detectar realmente a fibromialgia? Não, não tem. Então, os exames que a gente faz são justamente para excluir outras coisas. Por isso que eu disse que o primeiro médico a ser procurado é o reumatologista. Né? Ele é o especialista nisso e principalmente especialista em excluir coisas que podem ser muito parecidas, como a polimialgia reumática, que pode também dar muita dor no corpo todo, mas que tem algumas características um pouco diferentes, emagrecimento, um pouquinho de febre, mas tem uma outra faixa etária também, que é mais frequente nas pessoas mais idosas, mas enfim, é o reumatologista que vai fazer essa diferença. Então ele pede outros exames, não para detectar a fibromialgia, mas para excluir coisas que poderiam ser confundidas com fibromialgia. E uma coisa que eu não relatei é que como ele era ortopedista, ele pediu sim exames, né, para saber se não era tendinite, esses exames raio-x, parece até que eu fiz uma ressonância magnética e por fim ele me deu esse diagnóstico, mas a verdade tomei os remédios e o problema não cessou. Mas doutora, e como a pessoa então, o meu diretor está sinalizando ali que a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria te perguntar o seguinte, como que a pessoa que sente essas dores, né, que tem esse incômodo, porque a pessoa que sente dor, é difícil ela conviver com isso. E muitas vezes ela realmente fica impossibilitada até de trabalhar, né, porque é o caso daquela pessoa que eu relatei, ela falou que quando chega, se a dor quando ela começa a perceber a dor, ela já toma esse tipo de remédio que eu te falei, esses anti-inflamatórios, resolve. Mas às vezes ela precisa ir para a cama, ficar deitada, passar a noite inteira com aquela dor. E assim, é uma coisa que a agonia deixa ela muito angustiada. Então eu gostaria que depois na volta você comentasse um pouco sobre isso, de como que a pessoa pode proceder, né? Como lidar com essa situação. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, conversando com a psiquiatra e neurologista a doutora Elizabeth Castelon, falando sobre o tema fibromialgia. Doutora, como que a pessoa que tem essa doença, não sei se pode chamar de doença ou transtorno, ela pode lidar com ela?
Então, fibromialgia é doença, sim. E aí, claro, eu estou com muita dor no corpo, eu vou procurar o reumatologista. Aí eu recebi o diagnóstico de fibromialgia. A função do reumatologista que vai me dar esse diagnóstico. Sim. Né? Eu não sei que eu tenho fibromialgia, só sei que eu tenho dor no corpo. Então eu tenho que procurar o médico reumatologista. E aí ele vai me esclarecer, ele vai fazer os exames e vai me esclarecer do que se trata. E aí, assim, esse médico provavelmente, assim, uma coisa importante, né, que ele faça, é que ele realmente explique isso que eu estava dizendo no bloco anterior, que o fato de ser uma coisa para a qual não há um substrato estrutural mensurável, através dos exames dos quais nós dispomos hoje, não quer dizer que nada esteja acontecendo. Estão acontecendo mudanças bioquímicas no cérebro, no processamento da dor, sim. Não é invenção do paciente, não é frescura, não é coisa da cabeça dele. Então, realmente, aquela dor que ele está percebendo é real, tá? Embora, a segunda coisa, embora ela seja real, não existe nenhuma lesão perigosa. Então, se ele está com medo de que ele tenha alguma doença debilitante, no sentido de ser alguma lesão que vai progredir, não, ele não tem. Então, não é uma doença perigosa nesse sentido. Terceiro lugar, oferecer um tratamento. E o que mais ajuda são os antidepressivos. Não só porque o paciente muitas vezes tem depressão, mas porque os antidepressivos atuam nos centros do sistema nervoso central que processam informação de dor. Então, eles também têm por si só um efeito de melhorar a dor. Às vezes também os anticonvulsivantes, às vezes um miorrelaxante adicional, mas principalmente os antidepressivos e anticonvulsivantes são os medicamentos de primeira escolha. E encorajar o paciente a não tomar atitudes que sejam contra a situação. Por exemplo, já que eu estou com dor, então eu não vou fazer nada. A gente sabe que a atividade física melhora a fibromialgia. Então, caminhada, às vezes até musculação. E principalmente eu recomendaria atividades do tipo yoga, tai chi chuan, porque são atividades que envolvem alongamento, envolvem força também, não tanto o aeróbico, mas elas... Pilates. O Pilates ele está muito próximo do yoga, né? Eu sou mais do yoga enfim, eu acho que trabalha mais a questão da respiração, da tua consciência. Parece que o yoga te leva a ter uma outra postura diante da vida. Aí você vai para os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. De lá você começa a ler alguns textos de meditação. O yoga ele vai te levando assim. Embora na aula seja mais a atividade física em si, mas ela parece que vai te conduzindo para esse outro caminho. Então eu gosto muito de yoga, mas yoga, pilates, tai chi chuan, então são essas atividades físicas que são relativamente leves, entre aspas, né, porque pode ser também pode ter uma demanda física grande, mas você vai fazer lentamente, então elas estão, ao mesmo tempo em que elas têm uma demanda física, elas têm uma coisa assim de introspecção, de prestar atenção no seu corpo e de reduzir a sua ansiedade, porque os exercícios são lentos e eles são feitos com mais consciência. Então, não encorajar o paciente a ficar em repouso, encorajá-lo a fazer atividades, dizendo que elas, mesmo que depois causem um pouco de dor no começo, mas elas vão melhorar os sintomas de dor a longo prazo, vão melhorar também os sintomas de sono. E aí entra um pouco o papel do psiquiatra, né? Então, por exemplo, porque essas pessoas vão ter também muitas vezes alteração de sono, síndrome da fadiga crônica, enxaqueca, ATM, às vezes dismenorreia, como eu falei, polaciúria, dor para urinar. Então, às vezes elas têm várias outras queixas que a gente precisa meio que ver como um todo e tratar aí essa situação psiquiátrica também. Também, né, doutora? E a gente sabe que hoje as pessoas vivem uma vida muito conturbada, de imediatismo, e isso leva ao estresse. E o estresse pode ocasionar, doutora, a fibromialgia? Pode contribuir, pode potencializar? Sim. Resposta é sim. Então, assim, a fibromialgia ela tem uma causa meio desconhecida, mas às vezes os sintomas podem se iniciar depois de algum estresse muito grande. Por exemplo, isso pode acontecer, pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode acontecer da fibromialgia ser desencadeada depois de um divórcio, perda de uma pessoa na família, perda de emprego, alguma situação assim que te levou ao extremo, né, das suas capacidades de adaptação, dos seus recursos de adaptação.
Agora vamos imaginar, você tem fibromialgia, claro, se você está numa situação estressante, isso piora a fibromialgia. Mas aí vale a pena entender também que o estresse, claro que eu concordo plenamente que a gente vive numa sociedade ansiogênica, uma sociedade que gera demanda, que não te dá um tempo para se retirar um pouquinho, dá um tempo, né? Antes, sociedades agrícolas, você tem que imaginar que tinha a época ali da colheita, aquele estresse todo, mas depois tinha umas épocas que você parava também, relaxava, né? Principalmente nos países onde você tem as 4 estações do ano bem definidas, então você tem uma fase de inverno, tá? Então agora inverno nós vamos ficar mais dentro de casa, vamos fazer os tapetes de lã, as roupas de lã, vamos fiação, o marido vai fazer um pouco de trabalho ali de carpintaria, depois nós temos a outra fase, então parece que você tinha um pouco de tempo também para descansar, para relaxar, né? Não sei se as épocas eram melhores, não sei se eu queria trocar, mas que a gente tem mais estresse, eu acho que a gente tem, né? A gente dorme menos, né? Isso está comprovado, a perda de sono também se associa ao estresse e tal. Mas onde eu queria chegar é que o estresse não é só aquilo que vem de fora, mas é a forma como eu processo. Então essa pessoa que tem a tendência a ter dor, que tem a tendência a ter depressão, também é a pessoa que tem a tendência a ter ansiedade e a receber os estímulos de forma a ficar mais estressada. Então eu posso ser aquela pessoa um pouco mais tranquila, que consigo me autorregular emocionalmente, e aí o yoga, pilates, tai chi chuan, tudo isso ajuda, porque aí vem aquele monte de estímulo, aquela vida louca, mas eu consigo meio que ter um anteparo e selecionar, falar, não, agora eu vou fazer isso, tudo é transitório, calma, tá, então agora eu vou fazer aquilo outro, e aí eu não me estresso tanto. Então, quando eu trabalho a questão do estresse e falo de estresse em relação à fibromialgia, eu não falo só dos eventos, mas eu falo desse tipo de pessoa que tem essa predisposição a ficar estressada com as coisas. Tem muita gente que fala, você trabalha? Não. Você estuda? Não. Você é o quê? Eu sou dona de casa, mas meus filhos já são adultos e eu fico... Não tem... Cadê o estresse? Mas aí a pessoa coloca um monte de coisa na cabeça. Então o estresse ele é muito gerado pelos nossos pensamentos e as nossas emoções. Ou seja, mesmo que uma pessoa aparentemente tranquila, né, em casa, ela pode ter o estresse também. Sim, o estresse não depende só do tipo de vida que você leva, também, mas não só disso, ele vai depender principalmente da forma como você elabora as coisas que acontecem na sua vida. Ele depende, como Buda diz, né? O mundo são os seus pensamentos. Com o seu pensamento você cria o mundo. É a interpretação que você dá às coisas. Né? Doutora, e como tratar a fibromialgia? Então, aí a primeira coisa é você esclarecer o paciente do que ele tem, ter feito o diagnóstico diferencial, ter excluído outras coisas, esclarecê-lo então sobre a natureza da doença, verificar os outros sintomas que ele possa ter, que eu mencionei, enxaqueca, distúrbio de sono, fadiga crônica, outros tipos de dor, o que está acontecendo na vida dele, e aí você vai estar tratando com a medicação, provavelmente também com a psicoterapia, se for o caso. Então a medicação são os medicamentos para dor, eu falei dos antidepressivos, anticonvulsivantes, a psicoterapia e essas outras medidas que eu disse, atividade física, salientando essas técnicas mais holísticas que trabalham com a mente e com o corpo. Yoga, né? Yoga, tai chi chuan, pilates. Tá. A gente tem falado aqui no nosso programa muito sobre vários tipos, né, de transtornos mentais, e você sempre ressalta a psicoterapia. Então, a pessoa que é especialista em psiquiatria, como é o seu caso, você também é a pessoa apropriada para indicar o tipo de psicoterapia que ela deve fazer para evitar esses transtornos. Sim, para ajudar. O psiquiatra, ele é médico que fez especialização em psiquiatria. O psicólogo, ele estudou psicologia, que vem de uma outra área, da área da psicologia, ela surge assim como um ramo da filosofia. O psicólogo, teoricamente, tendo se formado em psicólogo, ele já está apto a fazer o tratamento psicoterápico, que seria a psicologia clínica. Apesar de que é aconselhável, recomendável que ele se especialize em uma das formas de psicoterapia. Terapia cognitivo-comportamental, terapia... psicanálise, psicologia analítica e várias outras derivações. E agora, o psiquiatra falar, faça essa forma, o que eu posso dizer é assim, olha, cientificamente, através dos
trabalhos que têm sido feitos, a forma que tem mostrado mais resultados é essa. Só que a forma pode ser essa, e aí você vai para um psicólogo e você não se entende com ele, embora ele siga aquele método. Então, assim, não sei se o psiquiatra deve interferir tanto no método que o paciente vai procurar. Ele pode dar a opinião dele, ele pode guiar um pouco, mas o que eu quero dizer assim é que muitas vezes um mesmo psicólogo, ele pode usar diferentes métodos ao mesmo tempo, porque ele está com uma pessoa individual e ele aparentemente ele está fazendo terapia cognitivo-comportamental, mas ele usa um pouco um fundo ali de psicanálise para estar interpretando algumas coisas. Então eu acho até que o bom psicólogo ele faz isso, ele mistura um pouco as técnicas. E mesmo que uma técnica seja a mais adequada, se aquele psicólogo não for bom, ou se ele não teve não rolou um clima ali com o paciente, então também não vai ajudar. Então eu acho que o psicólogo a gente deixa um pouco, a gente recomenda as pessoas que a gente conhece, com quem a gente tem boa experiência, mas a gente deixa um pouco assim para o paciente, porque vai ser muito individual, vai depender, porque não deixa sempre de ser uma relação entre duas pessoas, e isso pode dar muito certo, pode não dar. Tá certo. Bom, o nosso programa já está caminhando para o final, doutora, e eu gostaria que você deixasse então uma mensagem para quem está acompanhando o programa, se ela sente essas dores no corpo, de repente ela já identificou o problema que ela tem através dessa conversa que nós tivemos, qual seria o aconselhamento que você daria para essas pessoas? Evitar a autovitimização, né? Não ficar se sentindo coitada, que eu tenho dores, ai que horror, não ficar se sentindo vítima, não ficar desesperada e não ficar deitada na cama. Então se quer deitar, então deita, mas deita no sol, vai tomar sol, porque o sol tem um efeito antidepressivo. E tenta tomar um pouco as coisas nas suas próprias mãos, fazer a sua parte. E fazer a sua parte significa aprender mesmo essas técnicas de respiração, de relaxamento, atividade física, procurar um médico adequado. Não deu certo com aquele médico, procura o outro, não deu certo, vou procurar um outro. Procurar tratamento, mas procurar tratamento sem também ter aquela expectativa de que eu vou encontrar alguém que vai resolver o meu problema inteirinho para mim. Não, ele vai me guiar, mas o caminho a ser percorrido da cura também é um caminho meu, que é o caminho para eu tentar lidar melhor com os meus conflitos, lidar melhor com as coisas, enfrentar. Lidar melhor, como é que eu estou lidando aqui com os problemas que eu tenho, o que dá para eu fazer, o que eu posso delegar, o que não é da minha alçada e eu estou me preocupando demais. Então, sem autovitimização, sem passividade, sem desespero, sem colocar tudo para o médico, procurar você também tomar atitudes proativas que melhorem a tua saúde. E isso inclui, então, procurar o tratamento para a tua depressão e a tua ansiedade. E também não ser uma pessoa, tipo uma esponja, né? E sugando tudo que acontece no dia para ela, sem, de repente... De negativo, sem poder, de repente, compartilhar com alguém da família, né? Um amigo. Mas, doutora, muito obrigada, então, por esse importante tema que a gente pôde levar para a nossa sociedade, né? Não só a Douradense, mas, como eu falo sempre, o programa ele está disponível no YouTube. Eu sempre compartilho ele nas redes sociais, eu marco a doutora aqui também, que acaba compartilhando. Então eu tenho certeza que você pode ter acesso de uma forma ou de outra, ou através da TV Grandourados ou pelo YouTube. Muito obrigada então, doutora, até o nosso próximo encontro, e eu gostaria, né, de nos próximos a gente falar sobre esses assuntos que a gente já vem discorrendo aqui, que é de grande relevância para toda a população. Então tá, vou estar à disposição. Obrigada.